Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos a Deus que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, neste sábado, nós celebramos a visitação da bem-aventurada Virgem Maria, uma festa. O dia também em que, até algumas décadas ou até alguns anos atrás, a maior parte das paróquias no Brasil coroavam como encerramento a imagem de Nossa Senhora, como encerramento do mês mariano. E assim também recordavam aquilo que há 93 anos atrás foi feito, a coroação de Nossa Senhora Aparecida como Rainha e Padroeira do Brasil. Tendo dito isto, escutemos o Evangelho, que é conhecido nosso, e provavelmente hoje nossa meditação seja mais breve. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor me prometeu. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como meditar este texto dentro da dinâmica do tempo litúrgico que nos encontramos? Estamos nesta preparação para Pentecostes. Ainda ontem demos início à novena de Pentecostes em muitos lugares, em tantas paróquias. E vemos Maria, logo após ser preenchida, habitada plenamente pelo Espírito Santo, a sombra do Altíssimo que pousou sobre ela e assim, por esta sombra, pela obra do Espírito Santo, gerou Jesus no seu ventre, movida por este mesmo Espírito. Maria não consegue ficar parada. Ela necessita não somente visitar sua prima Isabel para ver aquilo que o Senhor realizara também em sua vida, como alguém movida pelo ímpeto da curiosidade, mas movida pelo ímpeto do Espírito Santo que habita, que fez morada plena em seu corpo e sua alma, e que agora fez gerar Cristo no seu ventre. Recordemos o que diz, em especial Santo Agostinho: antes de Maria gerar Cristo no seu ventre, ela o gerou em seu coração. A palavra eterna foi gerada em seu coração. E assim o Espírito Santo, dando esta plenitude, como um Pentecostes ocorrido de uma forma especial em Maria Santíssima, a impulsiona a visitar Isabel e a levar
esta doce presença a todos aqueles que estão à sua volta. Assim como em Pentecostes, no próximo domingo, sem ser amanhã o próximo, nós veremos os discípulos que, pelo ímpeto do fogo abrasador, iluminados, envolvidos pelo Espírito Santo, anunciam as maravilhas do Senhor para que todos se convertam a Cristo e vivam. Também Maria leva esta presença. E por mais que suas palavras não sejam para contar aquilo que lhe aconteceu, esteja em início silêncio, somente cumprimentando, saudando Isabel, a sua própria presença, que estava inebriada do Espírito Santo, plena deste Espírito Santo, realizou este mistério na vida de Isabel e também de João Batista, do precursor. Assim, já temos algo para ver em nós. Nós que recebemos o Espírito Santo pelo nosso batismo e que tantas vezes se renova em nós esta doce presença pelos sacramentos, pela vida de oração. Temos realizado o mesmo que Maria, como somos chamados a viver. Maria, que é o símbolo da igreja, é a própria mãe do Salvador, mas também aquela que simboliza a igreja, a esposa de Cristo. Somos como Maria, esta igreja viva, que porta este Espírito Santo pela presença nossa em qualquer lugar que estamos, porque sabemos viver na presença de Deus, porque geramos Cristo em nossos corações, porque o Espírito Santo realmente nos plenifica e nos transborda. Ou, ao contrário, temos tido ausência do Espírito Santo porque somente limitamos ao momento de oração e não vivemos a dinâmica desta vida iniciada em nós pelo Espírito Santo derramado em nós e que nos uniu à Trindade Santa e que fez em nós sua morada? Como temos vivido esta doce presença? Somos como Maria, totalmente abertos para que o Espírito Santo faça em nós a sua graça, a sua vontade? Ou temos nos fechado a esta obra salvífica do Senhor em nós? E assim que Maria saúda Isabel, ela fica cheia do Espírito Santo. Ou seja, também nós, não somente com a presença, mas com a simples saudação como santos, tocaremos aqueles que estão abertos à presença de Deus, a contemplarem e a se abrirem ainda mais a Deus. Os que rejeitam a Deus nos perseguirão, como fizeram aos santos, aos apóstolos, mas os que, como Isabel, estão abertos à obra de Deus, também sentirão esta presença e se deixarão ainda unir mais à vontade divina, à doce presença. Se nós realmente somos esta presença viva e real, porque vivemos esta dinâmica amorosa com a Santíssima Trindade, em especial com a pessoa do Espírito Santo. E podemos dar testemunho deste fato também em nossas vidas, como na vida da Santíssima Virgem. Ainda diz Isabel a Maria: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor me prometeu. Algumas coisas de Isabel para Maria e de Isabel também que deve de estar de um certo modo em nossas vidas. Primeiro, Maria, que nós temos por nossa mãe, ela traz consigo a presença da Trindade Santa. Não somente seu Filho Jesus, mas também o próprio Espírito Santo que aqui purificou no seio de Isabel, em vista da missão confiada a João Batista, esta criança, este Espírito Santo que por Maria
também nos enche de alegria, também transforma a nossa vida, também nos purifica para que sejamos como Maria, plenos da vontade de Deus. Sim, podemos dizer que isto tem acontecido conosco. Isabel diz bem-aventurada, ou seja, uma das bem-aventuranças, feliz, aquela que acreditou. Nós também somos felizes se acreditamos, porque será cumprido o que o Senhor nos prometeu. Diferente de Maria, que gerou o Salvador, nós geraremos Cristo em nós, na alma, na vida, sermos um outro Cristo na terra. E podemos realmente dizer que estamos acreditando e que em nós está cumprindo a vontade do Senhor, porque nossa vida está sendo plenamente transformada, unida à vontade santíssima do Salvador? E Maria dá o seu canto, o seu grito de alegria. E agora canta todas as obras e realizações que Deus realizará através dela, por aquilo que fará nela e a partir dela no seu Filho. Também nós podemos cantar este canto novo com Maria, de que através de nós, porque nos abrimos e nos abandonamos à Santíssima Trindade, ao Espírito Santo, podemos cantar este canto novo das maravilhas realizadas e que o Senhor realizará através de nós. E o Salmo diz: o Santo de Israel é grande entre vós. Eis o Deus meu Salvador, eu confio em nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Realmente nós confiamos e não tememos nada porque o Senhor é nossa força, louvor e salvação? Ou tememos as coisas que possam acontecer por abandonarmos o mundo para seguirmos ao Senhor? Por fim, a primeira leitura, temos duas opções. Escolhemos aquela de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o vosso amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Então, o Espírito Santo em nós deve de fazer esta caridade sincera, verdadeira, onde nós queremos o verdadeiro bem dos demais, não só o nosso, e buscamos acima de tudo o bem e não os prazeres, porque nem sempre os prazeres e as vontades nossas estão unidas ao bem. O amor deve de nos unir e dar afeição uns aos outros, e de modo que tenhamos atenção recíproca para que possamos ajudar-nos uns aos outros no caminho da salvação. E realmente podemos dar testemunho que, movidos pelo Espírito Santo, assim estamos. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Somos fervorosos no espírito? Ou se vivemos um refrigério espiritual? Nossa alma está fria? Não buscamos viver um serviço autêntico ao Senhor, onde doamos plenamente nossa vida a Ele? Na esperança, na expectativa daquilo que o Senhor vai realizar, somos alegres? Ou vivemos reclamando porque demora muito o que vai acontecer? Nas tribulações, permanecemos fiéis, fortes? Na oração, perseveramos, insistimos em rezar, em estarmos em sintonia, em diálogo com Deus? Socorrei os santos em suas necessidades, persisti na prática da hospitalidade. Nós temos socorridos os irmãos e acolhido em nossos corações, não nem sempre na casa, mas no nosso coração, na nossa vida, acolhemos os irmãos que o Senhor coloca em nosso caminho espiritual, no nosso caminho de fé, ou rejeitamos e rechaçamos porque as pessoas
não parecem ser aquilo que nós queremos que sejam. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Temos abençoado? Recordemos, por que devemos de abençoar até mesmo os que nos perseguem? Porque se aquela pessoa não merece a bênção retornará para nós, como disse Jesus em relação à paz no Evangelho. Mas se aquela pessoa não merece a maldição também retornará para vós. Então, nós devemos de abençoar sempre, sabendo que se a pessoa não for digna daquela bênção, o Senhor retornará para nós a bênção que desejamos aos demais. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Ou seja, ter compaixão, compatível, sofrer com, viver os sentimentos unidos à pessoa. Aqui, em especial, em relação à espiritualidade, à salvação, e não somente às coisas terrenas. Não nos iludamos, porque o maior bem que podemos querer a qualquer um é o céu, a salvação, a santidade. E por fim, mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Temos escolhido as coisas humildes e buscado os bens uns para com os outros? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que hoje celebramos esta festa da visitação, que venha uma vez mais neste dia nos visitar e trazer a nós esta doce presença do Espírito Santo e nos ajude assim a sermos como ela, fiéis aos propósitos do Altíssimo, acolhendo a voz, a sombra do Espírito Santo em nós, para que vivendo a santidade e a vontade de Deus e sendo-lhe fiel como Maria, possamos levar a sua presença ao mundo e um dia chegar à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.